Olá, senhores, muito boa tarde. Está no ar o Donos da Bola dessa quarta-feira, 22 de dezembro de 2021, uma edição express do Donos da Bola nessa quarta-feira, porque vai ser mais curto, meia horinha, e hoje, amanhã, quinta-feira, e depois de amanhã, sexta-feira, véspera de Natal, a gente vai tratar de retroceder no tempo, trazer a retrospectiva do que de mais importante aconteceu nessa temporada de 2021. E hoje vamos começar falando sobre o Campeonato Gaúcho de 2021. De quem foi a ideia de fazer retrospectiva da dupla Grenal? Tu acha que eu quero falar do Inter da temporada de 2021? Tu acha que eu tenho prazer de fazer isso? Não sei de onde é que vocês tiraram isso aí. Isso aí é ideia de Paulo Pires. Paulo Pires, a ideia dele. E cedo, Paulo Pires, a gente só obedece. Aí eu tenho que lembrar de falar de Gauchão, tenho que lembrar do Miguel Ángel Ramírez. Muito obrigado, vocês estão acabando com o meu Natal. Que talvez tenha sido o melhor momento do Miguel no Inter, né? O Campeonato Gaúcho. O melhor momento do Miguel do Inter foi quando o voo levantou. Quando o voo levantou e ele estava dentro, esse foi o melhor momento do Miguel do Internacional. E demorou, né? Demorou para levantar esse Junto comigo estão aqui, ó, Ribeiro Neto, Matheus Dávila, Fabiano Baldasso, pra gente falar sobre o Campeonato Gaúcho. A gente começa repercutindo as finais do Gauchão. Tu lembra das finais do Gauchão, Ribeiro? Jogo de ida no Beira-Rio, 2-1 pro Grêmio. O Inter até sai na frente, chuveirinho do Cuesta, golaço do Edenilson, mas aí o Grêmio empata com gol do Diego Souza e vira com gol do Ricardinho e abre uma vantagem pro jogo da volta na Arena do Grêmio, Ribeiro. Sabe que era o Grêmio do Thiago Nunes e ali tu vê como as coisas mudam rapidamente no futebol, né? O Grêmio ainda tinha uma geração de meninos com status elevado. Tudo do Grêmio era uma joia, né? Léo Chu. Léo Pereira. O Léo Chu, dias antes, havia no Clássico Grenal do Gauchão da fase classificatória, decidido o jogo. Fez um golaço e tal, né? E ali era assim, era o Jean-Pierre, a Esperança, era o Darlan renovando o contrato, não sei o quê, era o Matheus Henrique Seleção, e era o Léo Pereira chegando com tudo, o Ricardinho, a nova joia do CT Luiz Carvalho, né? E é isso aí, cara, mas inegavelmente nesse Grenal aí o Grêmio ainda tinha rastros, o Baldasso, daquela supremacia, né? Tinha, e o Inter não tinha nada, o Inter não tinha nada. Eu tenho uma tese, Matheus Dávila, de que o Campeonato Gaúcho é uma porcaria, mas é uma porcaria que tem o Grêmio. Se tem o Grêmio na porcaria, eu tenho que ganhar do Grêmio. Então acho que o Inter tem obrigação de ganhar e vou cobrar isso para a próxima temporada também. Agora, o Inter começa o Campeonato Gaúcho com a gurizada e chega na decisão da competição, nós vamos falar um pouco mais sobre o corpo do Gauchão depois, mas o Inter chega na decisão ainda com todas as instabilidades de um trabalho que não se afirmava, do Miguel Ángel Ramírez. Pega um Grêmio que já tinha trocado de treinador, né? E que sim, tinha ainda o rescaldo da formação de jovens jogadores. E quem decidiu os grenais do Gauchão foram os jovens jogadores do Grêmio. O que agrava mais ainda a situação do Internacional e o demérito do Internacional de ter perdido essas decisões. Ali eu pedi a demissão do Miguel Ángel. Ali eu pedi de forma efusiva a demissão do Miguel Ángel Ramírez. Pedi a cabeça dele e não me deram a cabeça dele. Foram me dar a cabeça dele quando já tinha perdido um espaço no Brasileiro. E aí a gente tem a final, a gente tá vendo aí, Matheus, o jogo da Arena, né? 1-1, onde o Miguel faz uma mexida no time que dá resposta. Ele coloca o Palácios por dentro, três zagueiros com o Lindoso. Só que aí o Yuri Alberto é expulso em um lance com o Rafinha, os dois vão pra rua. Mas o Grêmio cansou de perder gol no segundo tempo. E o gol do Ricardinho, que ele perde, aliás, foi a partir desse momento, por incrível que pareça, que o Ricardinho foi perdendo força, né? Ele virou um perdedor de gols. Não, o Ricardinho nunca virou um perdedor de gols. O Grêmio que foi naufragando. O Ricardinho, ele seria muito útil em 2022 e o Grêmio deu ele para Portugal. Foi a maior burrice que a direção do Grêmio fez em 2021. Olha. E eu não estou nem considerando que a direção fez um monte de M durante a temporada, tá? Mas o Ricardinho o Grêmio jogou fora. Foi erro, sim. O Ricardinho teve a infelicidade de perder alguns gols. Olha o inferno que o Grêmio está passando agora para definir centroavantes, cara. Ricardinho tinha que estar aí brigando por vaga. Só esse jogo da Arena, ele coloca o Palácios como meia, ele muda um pouco ali o sistema tático e ali se pensou, o Ramírez consegue tirar alguma coisa da cartola, mas a perda do time... o Matheus Henrique dá para Ferreirinha, Ferreirinha faz o gol quando o Palácios como meia, meu Deus, foi uma coisa assim, ó, que nossa, eu fiquei muito feliz. E viveu de lapsos o Inter nesses dois grenais, porque o Inter chegou a ser melhor no Beira-Rio e na Arena, mas
É o trabalho do Miguel, um trabalho de lapsos. Ele vivia ali 10, 15 minutos e acabava. Dava uns picos. Dava uns picos, assim, dava uns tetos e depois voltava para o normal. Mas o Grêmio só ganhou por conta da explosão do Thiago Nunes ali, porque a arrancada do trabalho do Thiago foi muito boa. Depois é que começou a naufragar justamente no gauchão. Mas muito boa, aí é que tá, muito boa pelo parâmetro. Tinha gauchão e sul-americano. Era o Araguá, o parâmetro estragou a análise do trabalho do Thiago Nunes. Mas a maior análise do trabalho do Thiago foi esse jogo, Grenal. Mas aí tinha Miguel Ángel, que é pior que o Araguá. Mas na época era o Miguel Ángel, campeão da Copa Sul-Americana, o homem dos projetos. Sempre foi um estagiário careca chato. O Grêmio coloca esse campeonato gaúcho e a sua conquista como um marco da sua derrocada, né? Claro. Porque foi a festa do vestiário, sim. com um monte de gente entrando, o pagode, o cavaco do Rafinha, que traz o surto de Covid. E, em consequência, né, aniquilou o time do Grêmio. Tu tá me dizendo que se o Inter fosse campeão, o Grêmio não estaria rebaixado? Não, eu não disse isso. Tu tá num processo de passação de pano no Grêmio que eu vou te contar uma coisa. Não, eu até não estou, Baldassi, embora eu tenha que concordar contigo numa coisa. Eu estou fugindo um pouquinho do roteiro, mas eu acho que vem ao caso. Tu sabe que essa normalização que o Grêmio está vendendo da queda, né, ela tem explicação. Não aconteceu nada de grave. Mas ela tem explicação. Primeiro, porque é o seguinte, é o terceiro rebaixamento do Grêmio, já não é mais um choque. E esse foi a conta-gotas. Tá. Exato. O torcedor do Grêmio foi se preparando para a morte, né, do paciente, foi se preparando para a queda do rebaixamento. Então, não houve surpresa. Surpresa seria se o Grêmio tivesse sobrevivido. Não, porque o trabalho do Thiago Nunes degringola uma semana depois de terminar o gauchão, quando começa mal o brasileiro. E tem uma outra coisa, tá? Eu não sei se tem efeito com a modernidade, tá, o Baldassi? Como assim? Porque as coisas estão muito dinâmicas, a vida está muito rápida. Ai, meu Deus. Entendeu? Então, assim, onde que ele vai chegar? Não é. É que passa um dia, passa um ano, passa 2 dias, passa uma década, muito rápido. Tu tá sentindo o tempo passar? Cara, eu tô quase morrendo. Ô, Dávila, agora, não daria para imaginar que aquele time campeão gaúcho a gente teria um fim de ano tão melancólico, né? Este time campeão gaúcho, das imagens que nós estamos vendo, era o time que nós idealizávamos com Douglas Costa disputando uma final de Copa Sul-Americana. É o Super Grêmio. Esse é o Super Grêmio. Esse aí é o Super Grêmio. O Super Grêmio. Esse é o Super Grêmio. Como é que tá o Super Grêmio, Baldassi? É muito bom, cara. A musiquinha do Super Grêmio nós tínhamos que botar, que não temos direitos, né? Nós tínhamos que botar essa música. E como é que tá o Super Grêmio? Tá demais, mas infelizmente não trouxe alegria nenhuma pro torcedor do Grêmio. O Douglas Costa era o grande imaginário nessa cena aí. Grêmio campeão gaúcho, Thiago Nunes, né, se afirmando. Mas já tinha Douglas Costa aí? O Douglas Costa estava. Ele já estava anunciado, mas não jogou. Mas não estava jogando. Não, ele estava acertando a sua possibilidade de estreia. Pausa na retrospectiva do Campeonato Gaúcho por recado do Ribeiro Neto. Fala aí, Ribeiro. Vamos lá. Para nós que somos apaixonados por pão e futebol, chegou a hora do gol do dia no oferecimento da Marques Pan. Você lembra quem fez o primeiro gol do Grêmio nessa temporada? Foi Lucas Silva de pênalti na abertura do gauchão. Confira aí. Um abraço especial hoje vai para um grande parceiro da Marques Pan que está sempre ligado nos donos da bola. O supermercado Fruteira Bons Preços de Butiá. Os donos são o Paulo, a Inês e o Vinícius, que são gremistaços. Grande abraço, Paulo, Inês e Vinícius de Butiá. Que beleza! Valeu, Ribeiro Neto. Um abraço para a turma de Butiá, onde a audiência do Donos da Bola ela é gigantesca. E a gente vai falar agora sobre o aproveitamento dos jovens das categorias de base do Grêmio durante o Campeonato Gaúcho. Porque o gauchão ele também serviu para que o Grêmio consertasse alguns erros que poderiam ser ainda maiores ao longo do ano de 2021. Por exemplo, o Breno é um goleiro que se afirma ao longo do Campeonato Gaúcho, porque senão a gente teria Vanderlei e Paulo Vitor até o fim do ano. O Ferreira faz 13 jogos, o Wanderson e o Juan, 12 jogos, o Darlan, mais 11 jogos, o Ricardinho, 11 jogos. Esses aqui, e todos abaixo da faixa dos 25, 24 anos, foram os jogadores do Grêmio que mais atuaram no gauchão de 2021. O Grêmio usou a base, pelo menos, Ribeiro.
com um status que lhe foram doados por uma geração que já estava quase ausente do Grêmio. Só um deu certo e mais ou menos certo de todos, tá? Aliás, só um foi incontestável no final da temporada. Breno, Wanderson... O Breno não foi, o Breno brigava com o Gabriel Grando. Tá, mas o Gabriel Grando também é outro grande goleiro. Não se afirmou, ele não foi o cara que foi o goleiro da temporada. Gabriel Grando. Não tô reclamando. É Mas uma coisa é tu dizer que o cara se afirmou e é titular incontestável. Ele não é. O Grêmio tem 2 goleiros de seleção. Mérito do Grêmio, que bom pro Grêmio. Mas tá tão ruim, ainda tu vai criticar o que ainda dá pra elogiar. Não tô criticando, pelo contrário, isso aqui é até um elogio. Cara, tá quase no Natal, hoje é quarta-feira. Outra coisa, tu tens. Quem deu certo, né? Na verdade não é nem surpresa, é o Ferreira. Mas ele deu certo daquele jeito Ferreira, né? Quase foi embora, tropeçou na bola, não, e aí aquela história toda. Deram, não, os goleiros deram. O Grêmio apresentou 2 goleiros que não se sabem. Se não existisse Breno, o Vanderlei estava Eu devo estar me comunicando muito mal. O negócio tá. é quem se afirmou na temporada dos garotos. O Breno, Darlan não precisa nem falar, tá indo pro Juventude. O Breno e o Chapecó. E o Ferreirinha. Não se afirmou, Baldasso. O Ferreirinha, quando o coletivo do Grêmio caiu, ele também desmoronou. Tanto se afirmaram que o Grêmio mandou embora os outros goleiros, porque viu que não precisava. E o Wanderson? Não, o Wanderson, embora Reserva do Rafinha. Embora tenha terminado embaixo a temporada, foi a grande revelação do time. Não, é verdade, está sendo vendido. Então, assim, ó. Qual foi a grande revelação do futebol gaúcho de 2021? Os goleiros do Grêmio. Isso aí. Então... Aí o senhor se contradiz. Não estou me contradizendo, é simples. Por favor, é simples. São 2 goleiros, só joga um. O Grêmio revezou a temporada inteira, nenhum se afirmou. Nenhum se afirmou. O que tu quer? Não, mas deram certo. Deram certo. Deram certo. Deram muito certo, mas nenhum se afirmou. Tá bom. Tá, então, assim, ó, e isso aí acabou se tornando um mal. Foi bom pessoalmente, porque eles renovaram o contrato, ganharam aumento, tudo bem. Tu acha que o mal do Grêmio, ele tá aqui, ele não tá no Vitor Ferraz? Não era merecido. Não era merecido dos jovens do Grêmio. Não faz assim, cara. Eles herdaram o status de Grêmio campeão, eles nunca foram lugar nada. É esse tipo de pensamento que fez o Grêmio mandar embora o Ricardinho, que hoje podia estar aqui brigando por vaga, que é melhor que todos que estão aí. Exatamente. Não, pra deixar o Churim. Pra deixar o Churim. Esse tipo de pensamento faz isso. E vou dizer outra. De incompetência da direção. E vou dizer outra para vocês. A forma como se utiliza jovens no Campeonato Gaúcho não é a melhor forma para tu encontrar as valências da base. Tu pegar todo o time de guri e botar todo o time de guri pra jogar, tu não vai tirar o melhor. Concordo. Tu não vai tirar o melhor. O Grêmio fez isso por causa de uma reformulação. O Grêmio fez isso porque buscava opções. Porque, olha só, mas o Inter vai fazer. Virou titular. Não, tem outra coisa. Como o Grêmio teve a final da Copa do Brasil, o Grêmio deu férias. O Grêmio deu férias, largou o começo, como o Inter também. Tá, mas não foram, por exemplo, os 14 jogos do Breno por causa das férias? Não. Mas a largada do campeonato do Grêmio, a largada do campeonato do Inter no Gauchão, e vai ser assim no Gauchão do ano que vem também, vai ter 5 ou 6 jogos com os guris, só com os guris. Eu não gosto disso. Só que por motivos diferentes, né, Baldasso? Tá bem, tudo bem. Só que eu vou te dar um exemplo. O Nonato, que é um bom jogador e que teria jogado de titular nessa loucura do Aguirre agora de botar 2 primeiros volantes, o Inter não tinha um segundo volante, Nonato seria titular. Sabe qual foi a única vez que o Nonato jogou com o time titular do Inter? Foi num jogo contra o São José, no Campeonato Gaúcho, a única vez que ele jogou com o Patrick e com o Edenilson. Sabe o que aconteceu? Nós elegemos ele o melhor em campo. Os caras não jogam titular, aí eu vou botar só os guri para jogar entre eles e exigir que eles façam uma grande partida. Eu quero ver um time montado em que tu pega o guri e diz assim, hoje é a tua chance. Vai lá com o Edenilson, com o Patrick, com o Dourado e mostra teu futebol. Quando a gente falar dos gurizes do Inter, eu vou te dizer o nome de um jogador que até, lamentavelmente, teve uma lesão que o prejudicou. Mas que, por causa disso que tu falasses, que eu concordo contigo, Baldasso, também não conseguiu produzir tudo aquilo que eu acho que ele pode produzir ainda. Tem. Depois da KTO. Depois que a gente falar da KTO, porque essa semana, hoje, quarta-feira, tem jogo do Campeonato Italiano, do Calcio. Então é KTO hoje. Inter de Milão e Torino, às 2h30 da tarde. Daqui a pouquinho, Ribeiro Neto. 0-0. Matheus. 2-0 Inter, que é da casa, é da KTO, né? Isso, a KTO fechou uma parceria com o Inter agora. A KTO fechou com a Inter de verdade, então somos Inter de Milão. Somos Inter, Taigo? Somos Inter. Somos Inter, Matheus? Somos Inter. Somos azul, preto e branco, Baldasso? Vocês são falsos, vambora. Inclusive na pelada de fim de ano da KTO, o ataque é Lautaro Martinez e Baldasso. Como é que tá o Lautaro lá? O Lautaro tá bem. Esse é o cara que melhor surgiu na América do Sul nos últimos 10 anos. Joga muito. Titular da seleção argentina, joga muito.
Granada e Atlético de Madrid, campeonato espanhol daí, Ribeiro. Ah, cara, só porque é bonito o Granada. O que é bonito no É Granada? um nome bonito, né? Granada. Me lembra aquela música? Como é que chama aquela música? Não Granada? sei. Granada, enfim, é o Granada. O Atlético de Madrid ainda é o Simeone. Simeone. O Forlan de centroavante? Não, o Forlan já saiu. Forlan saiu. Então eu É o voto... Soares de centroavante. Então eu é voto no outro Atlético de Uruguai. Madrid. É Atlético de Madrid. É, Atlético O time de do Granada Madrid é muito ruim essa temporada. Atlético de Madrid está na cabeça. E hoje, às 5h30 da tarde, tem Atlético de Bilbao contra Real Madrid. Baldaço. 1-0 Real Madrid. 0-0. Eu gosto do Bilbao, que briga pela sua independência lá dos os bascos, né? País Basco. Nós vamos entrar na área política agora. Meu Deus. E um assunto delicadíssimo na Espanha. Olha onde o Ribeiro está se metendo. Ele quer defender a independência do País Basco agora. Eu acho o Atlético de Bilbao um belo clube, um belo time. 3-0 Real Madrid com um show do Vinícius Júnior, essa é a minha aposta. Quer jogar lá na KTO? Te registra, coloca o cupom DONOSTV que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Tem que ir no www.kto.com, aí tu vai entrar, se tu não está cadastrado, vai ter lá o cadastre-se. Aí tu bota nomezinho, sobrenome e tal, vai te pedir código promocional. Aí tu coloca DONOSTV e aí tu te diverte. E aí ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Olha só, o Inter também apostou na base, tá? No Campeonato Gaúcho. Olha os jogadores que mais atuaram com a camisa do Inter no Gauchão. Yuri Alberto, 13 jogos. Praxedes, 12 jogos. Nonato, 11 jogos. Edenilson, que aí não é garoto, 11 jogos. E Caio Vidal, 10 jogos. Tá. O começo do Gauchão foi com Fábio Matias. E aí era um time que tinha Daniel, Vinícius Melo, Nicolas, Johnny, Nicolas, Lucas Vital. Lucas Ramos, que é um jogador... Que foi o melhor de todos que para mim mais despertou atenção. Tá? E que o Aguirre arquivou. E que foi arquivado. Ele teve uma lesão, né? Ele teve uma lesão muito grave. Ele foi arquivado antes da lesão. Não vem me passar cachorro, que eu sei exatamente quando ele se machucou. Eu não sou advogado do Aguirre, eu só tô te falando que ele teve uma lesão. De base, tá? Numa chuvarada que aconteceu lá no CT do Grêmio, tá? E ele acabou se machucando feio e perdeu quase meio ano, tá? Esse guri, na minha opinião, tem que ser olhado com olhos ele é bom muito jogador. Bem finos, tá? Ele é um meia raríssimo. Léo Borges era o lateral esquerdo. Léo Borges era o lateral esquerdo. Era o Mazetti. O Heitor era o Heitor, depois voltou a jogar. Mas ele era o Mazetti, começou com o Mazetti. E vocês vão lembrar que o Daniel não foi bem. Vocês lembram? O Daniel teve instabilidade. Uma grande afirmação. Entre os guris, o Daniel teve problemas. Foi uma falha no jogo contra o Pelotas, cara. 2 jogos ele falhou. Contra o Pelotas, depois a derrota por 3-2 para o São Luís. E depois se afirmou durante a temporada. Se afirmou, e aí, já no jogo contra o São Luís, o Yuri Alberto, ele pede para jogar no time sub-20. Ele e mais o Heitor. O Heitor pediu para voltar a jogar. O Johnny já tinha pedido para voltar a jogar lá no primeiro jogo. E aí o Miguel Ángel Ramírez dá a ideia, quem sabe tu joga com esse time aqui mais tempo. E o Yuri Alberto joga no time sub-20. Foi ali a sugestão do Miguel Ángel Ramírez. Só confirmar isso que o Tiger está dizendo. Você que está assistindo o programa. Miguel Ángel Ramírez sugeriu ao Yuri Alberto que ele revezasse entre o profissional e o sub-20. Esse é Miguel Ángel Ramírez, o revolucionário. E a gente teve aí, inclusive a gente está vendo agora, Inter e Novo Hamburgo, 1-0 para o Inter, que foi a estreia do Miguel Ángel Ramírez na beira do gramado. Antes ele teve o jogo contra o Ipiranga, que ele ficou do lado de fora, foi uma invadiu o campo. Ele Eu quero lembrar para vocês que o começo do Gauchão foi na segunda onda da Covid. Tinha parado tudo de novo. E que se discutia a pausa, né? Se discutia até parar o futebol. E aí, esse jogo contra o Novo Hamburgo, 1-0, gol de Marcos Guilherme. Viu? Marquinhos. Mas dos nomes que tu falou, o que mais me chamou a atenção foi do Praxedes, tá? Porque ele era o jogador que mais prometia para 2020. Talvez tenha se afirmado. De todos, além do Yuri Alberto, né? Gente, vamos lá. Calma. Não, o Praxedes se afirmou na temporada, só que não no Inter. Vocês estão me irritando. O Praxedes vira titular do Inter depois que aquele inominável argentino foi embora para o Abel, assumiu ano passado. O Praxedes contra o Boca Juniors da Bombonera assume a titularidade e é eleito por todos nós o melhor em campo. Ele coloca o Boca Juniors no bolso na Bombonera. A partir dali ele é titular em toda a recuperação do Inter. Quando o Abel vai embora e vem outro gênio revolucionário estrangeiro, aí o Praxedes começa a pipocar em vários lugares do time com esquemas que ninguém entende como funcionam e o Praxedes cai de produção. Quando nós tivemos um time organizado, o Praxedes foi protagonista do Internacional. Então a gente está concordando, o Praxedes ele viveu uma temporada de afirmação, não no Inter.
No Inter foi o grande ponto negativo do Praxedes no ano. Não, ele viveu uma temporada de afirmação depois que ele foi doado para o Bragantino. Ele foi doado para o Red Bull. Praxedes está para o Inter como o Ricardinho está para o Grêmio. Mas ele perdeu muito isso. Só que o Praxedes foi por 50 milhões de reais e o Ricardinho foi por 1 milhão de euros. 50 milhões de reais é o valor que ele foi vendido e 70 milhões de reais é o que o Inter perdeu com esse negócio pelo valor que ele vai valer hoje. E agora quem vai fazer com que você não perca dinheiro é o Jefferson da Rio Grande Resolve. Fala aí, Jefferson. Você sabia que pode estar pagando por algo que não contratou? Em alguns financiamentos existem taxas, seguros, tarifas que não foram contratados por você. O resultado, a sua dívida aumenta de forma abusiva. Mas a Rio Grande Resolve pode te ajudar. Negociamos financiamentos de veículo, cartão de crédito, cheque especial e empréstimo bancário. Vem agora para a Rio Grande Resolve. Envie um joinha para o nosso WhatsApp 51 99572 1184. Eu vou até repetir com mais calma. 99572 1184 e descubra o potencial de redução da sua dívida. Rio Grande Resolve, resolvendo problemas financeiros. Valeu, Jefferson, um abraço. Intervalo, a gente já volta. De volta com Donos da Bola e com o recado do Fabiano Baldasso. Fala, pessoal, Natal chegando, a época mais gostosa para a gente se reunir a família e celebrar todos juntos. E para deixar o seu Natal ainda mais gostoso, eu tenho uma dica sensacional para você. Aproveite que o Big tem tudo para fazer uma ceia inesquecível e o mais importante, todas as aves natalinas estão em condições super especiais. É isso mesmo.
No Big, você encontra tender, peru, chester, frango defumado de várias marcas e sempre com muita qualidade. Em até 6 vezes nos cartões Hipercard ou em até 3 vezes nos demais cartões. Bom demais, né? A família, com certeza, vai adorar essas delícias. Ah, e lembre que as lojas do Big continuam com cuidados redobrados. Separadores de acrílico nos caixas e até cabine UV em algumas lojas para esterilizar suas compras. Aproveite e faça um Natal ainda mais gostoso com o Big. Só o Big é bom. Big e barato. Valeu, Baldacinho. Senta aí porque a gente vai debater agora o seguinte. Vocês lembram quem foram os goleadores do Campeonato Gaúcho? Algum palpite? Goleadores do campeonato. Diego Souza, artilheiro do campeonato com 7 gols. Só? E Thiago Galhardo, vice-artilheiro do campeonato com 5 gols. Muito pouco. Olha o cenário que a gente tinha jogaram pouco, né? no fim do Campeonato Gaúcho e olha o que a gente foi ter depois da temporada. O Diego Souza rebaixado com o Grêmio e o Thiago Galhardo lá em Vigo. É ruim tá em Vigo, é isso? Não tá. É ruim jogar no futebol espanhol, é isso? No meio de uma draga, no meio de toda a confusão, a gente tem que fazer justiça, né? O Diego Souza fez gol o ano inteiro. Sim. De novo. Entendeu? Então não foi surpresa. Pesado. Hein? O Borja, a seleção da Colômbia, bancou para ele. E ele pesado, fofinho. Imagina se tivesse mago. O Diego Souza fez gol o campeonato inteiro, então. Não, o problema do Diego Souza é só físico. O Diego Souza tem muita qualidade. Se ele tivesse uma condição, não digo muito melhor, um pouco melhor do que ele tem física, o Diego Souza seria o centroavante ideal para o Grêmio jogar a Série B, cara. Não, mas eu queria muito isso. E talvez não tenha ficado por uma questão financeira, tá? Não sei, eu acho que o Eu Grêmio acho que é quis uma liberar. questão de clima, de Eu acho que é contexto. ambiente. Eu acho que é muito mais liberar. ambiente. E o Thiago Galhardo, gurizada? O Thiago Galhardo esteve de aniversário no ano passado. Eu também acho isso, O Thiago Galhardo esteve de Você aniversário. notou que eu tenho concordado Mas o Miguel, em determinado momento, a gente debatia aqui, Baldasso. O Miguel colocou o Galhardo como titular e o Yuri Alberto no banco, lembram? Por isso que ele é o Miguel. Por isso que ele é o Miguel Ángel Ramírez. Por isso que ele não tá aqui. E por isso que ele nunca mais põe os pés no estádio Esse Beira-Rio. negócio de estar de aniversário acontece muito, cara. E isso engana muita Não, gente. o Galhardo não é um perna de pau. O Galhardo é um jogador Ele é um razoável de jogador nível médio. Madureira Só e que Ceará. é É do Madureira e Só que é o Ceará, seguinte, só que em cara. determinado momento ele foi o Van Basten, né? Sim, e foi o único da carreira que chegou à seleção brasileira. É isso aí. Sabe, isso aí põe aniversário nisso, cara. Aliás, o Galhardo, Matheus Dávila, tu que é ao lado do Tiger, um dos melhores repórteres desse estado, o Galhardo tem contrato terminando agora no final do ano com o Celta de Vigo, né? Tem que ver se ele não vai virar espanhol, né? Ou italiano. Agora eu não lembro qual é a naturalidade que ele tá buscando lá. O que o Celta precisa, o que o Celta né? precisa fazer para ficar com ele? Pagar 1,5 milhão de euros, era isso? Isso, que dá aí uns 10 milhões de reais. Será que vai fazer isso? Não Então, tem a possibilidade do Celta fazer, mas depende muito dessa questão da nacionalidade. Porque se o Galhardo não conseguir a nacionalidade, esquece. É capaz de ele voltar até agora no início do ano. Então vamos torcer para ele conseguir, né? Isso, virar italiano, né? É isso aí. Vamos Galhardo, Vamos torcer pra- vamos ser italiano. Só peço o auxílio Paulinho aqui. Quanto tempo, Paulinho? Acho que temos tempo ainda, tá? Mais Um minuto, beleza. Para dizer o seguinte para Diga. vocês. Não vem com mensagem especial, né? Não, Fim de ano. nem pensei, porque Natal. hoje é quarta-feira. Ele já fez Não, uma hoje é reflexão. 22, tem muito Nós não Natal. precisamos disso. Vamos lá. Não, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, centroavante é algo que hoje em dia é muito difícil tu encontrar o cara perfeito. Não tem. Diego Churin. Não? Não faz isso, tá, desculpa. Por quê? Eu que sou fã do Haaland, sou fãzoca do Haaland, cara. É difícil tu encontrar um cara que tem as valências como o futebol moderno exige, que é velocidade, força, O Yuri Alberto tem tudo impulsão, isso. tá? O Yuri Alberto tem tudo isso. Mas aí falta aquilo. Falta o quê? A qualidade da definição de jogada. Não acho. entendeu? Cabecear Não de olho aberto. tá de sacanagem, o Yuri Falta Alberto só sabe- amadurecimento o Yuri Alberto pra sabe ele. cabecear uma bola, Não, o Yuri cara. Alberto é muito bom, tem Então, tudo assim, isso que tu falou. Por isso que pra ele vale seleção. 18 milhões de euros. Então, assim... O Inter, em 2020, não é teve fácil 3 achar. bons centroavantes. Teve, é. Thiago Galhardo, Yuri Alberto e o Abel. Eu era fã do Abel. E o melhor deles, que é o Guerreiro, que acabou se machucando. Fica por aqui, a gente volta amanhã. Tchau, beijo.